Em 1875 inicia a imigração italiana na encosta superior do Nordeste, originando as colônias de Dona Isabel, hoje Bento Gonçalves, Conde de Eu, hoje Garibaldi, e Nova Palmira, hoje Caxias do Sul. A colônia Dona Isabel, Bento Gonçalves, criada em 1870, já era conhecida como região da Cruzinha, devido a uma cruz rústica, cravada sobre a sepultura de um possível tropeiro ou traçador de lotes coloniais. Era a época do escambo, da troca de mercadoria por mercadoria. A colônia Dona Isabel sediava um pequeno comércio no qual os tropeiros faziam paradas para descanso. Em 24 de dezembro de 1875, os núcleos do Planalto começaram a receber novos imigrantes. Em março de 1876, o presidente do estado José Antônio de Azevedo Castro anunciava a existência de 348 lotes medidos e demarcados e uma população de 790 pessoas, sendo 729 italianos. Simultaneamente, pioneiros oriundos do Tirol austríaco e Vêneto chegaram à esplanada onde hoje está situada a Igreja Matriz Cristo Rei. Atividades comerciais e abertura de estradas. A troca, compra e venda de produtos era feita na sede da colônia, após longas caminhadas por estreitas picadas, trilhas abertas no meio da mata, demarcadas pelos próprios imigrantes. Entre os imigrantes havia ferreiros, sapateiros, marceneiros, alfaiates, carpinteiros, entre outros profissionais que estabeleceram seus negócios dentro de suas especialidades, atendendo às necessidades locais. O surgimento das construções das casas, dos instrumentos de trabalho e o mercado foram acompanhando o desenvolvimento da colônia Dona Isabel e também as exigências que se apresentavam. Frente ao desenvolvimento, as condições das estradas foram melhorando e surgiram as primeiras carretas. Em 5 anos houve um acréscimo de 4.000 habitantes, entre nascimentos e novos imigrantes. Em 1881 inicia a abertura da primeira estrada de rodagem ligando a colônia Dona Isabel a São João de Montenegro, hoje Montenegro. O início do povoamento foi marcado por inúmeras dificuldades. Em 1877 a colônia Dona Isabel sediava 3 casas comerciais, 2 padarias, uma fábrica de chapéus e um total de 40 casas comerciais que ofereciam serviços e produtos diversos em todo o território da colônia. Criação do município. O desmembramento da colônia Dona Isabel do município de Montenegro foi oficializado pelo Pacto 474, de 11 de outubro de 1890, assinado por Cândido Costa, que constituiu o município de Bento Gonçalves. O nome foi dado em homenagem ao general Bento Gonçalves da Silva, chefe da Revolução Farroupilha, ocorrida no Rio Grande do Sul de 1835 a 1845. Início do desenvolvimento. Bento Gonçalves deu seu primeiro impulso de progresso com a vinda da agência do Banco Nacional do Comércio e Banco de Pelotas. Entre os anos de 1919 e 1927 ocorre a instalação da luz elétrica, da estação transformadora e da rede de distribuição. É também inaugurado o Hospital Dr. Bartolomeu Tacchini. Em 1950 a população era de 22.600 habitantes. As principais atividades econômicas eram as do setor agrícola. Contudo, começaram a surgir várias indústrias, como de acordeões, laticínios, móveis, curtume, fábrica de sulfato e vinícolas. Projeção nacional. Em 1967 Bento Gonçalves passa por uma grande transformação, considerada um marco histórico. Com a colaboração de dinâmicas lideranças e ajuda de toda a comunidade, surge aí FENAVINHO, a Festa Nacional do Vinho. A FENAVINHO traz ao município pela primeira vez um presidente da República, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. A cidade passa por uma grande transformação, o principal produto e a força da economia de Bento Gonçalves foram divulgados em todo o Brasil, tornando a cidade conhecida nacional e internacionalmente. Fonte: site do município de Bento Gonçalves.